como é que você vai suspeitar que o paciente tem DPOC? Um dos principais fatores relacionados à presença do DPOC é o tabagismo. O DPOC está muito ligado com o tabagismo. Mas é importante você ficar atento que não é só tabagismo. A exposição a outras fumaças, a exposição a outros outros fatores ambientais que podem levar a uma piora, né? Assim, a surgimento do DPOC, como por exemplo o fogão a lenha. Para a galera da capital, o uso de fogão a lenha não é tão comum, mas se você mora no interior, se você formou no interior, provavelmente você vai receber muito paciente que ele faz uso de fogão a lenha em zona rural, em áreas que tem menos, eles têm menos acesso ao fogão, ao gás, né? Que o gás se torna caro e tudo. Então, é uma exposição. Outra exposição que a gente pode ter é alguns outros produtos químicos, né? Alguns produtos químicos, fumaça, algum trabalho específico, o paciente não usa EPI. Aqui ó, no fogão a lenha é bem interessante você ficar ligado também. Particularmente tenho encontrado alguns pacientes que trabalharam por muitos anos fazendo farinha. Aí muitos deles eles têm um quadro bem sugestivo de DPOC, assim, não tem como a gente bater o martelo e fechar esse diagnóstico, mas o pessoal que trabalha fazendo farinha trabalha muito próximo do fogo, o fogão não é a gás, são instalações bem rudimentares muitas vezes, então é um fogão a lenha, é um fogo a lenha, que às vezes ele nem tem um fogão a lenha em casa, mas ele trabalha fazendo farinha, então ele se expõe muito a essa fumaça. Beleza? E aí, como é que a gente vai pensar em exacerbação? A gente tem esse quadro clínico aqui e tem alguns achados, particularmente, que vão te aproximar bastante desse diagnóstico, que vão facilitar bastante, aumentar bastante a suspeição desse paciente ter um DPOC exacerbado. Quais são eles? A gente tem uma coisa chamada razão de verossimilhança. Em inglês é likelihood ratio. E aí, essa razão de verossimilhança ela pode ser positiva ou pode ser negativa. A gente tem duas razões de verossimilhança, particularmente aqui para a exacerbação do DPOC, que no caso positivo, é que aumentam a chance daquele diagnóstico quando eles estão presentes, que é não só o tabagismo, tá? É o consumo de mais de 70 maços ano. Ele tem um likelihood ratio, né, uma razão de verossimilhança de 8. Isso é bem significativo, já começa a ser bastante significativo. Então, esse paciente aqui, com mais de 70 maços ano, ele tem 8 vezes mais chance de ter um quadro de DPOC exacerbado. É importante a gente ficar ligado que a gente usa essas razões aí quando a gente tem a partir da prevalência. Então o paciente tem que ter um quadro clínico típico, né? Ele não pode só ter 70 maços ano e ele está com edema em membro inferior, não tem nenhuma queixa respiratória, só vai dizer que o cara tem DPOC só por causa disso. Não, ele tem que ter queixa respiratória, tem que existir a suspeição clínica daquele diagnóstico. Então você aumenta a probabilidade quando você tem esse achado. Outro achado bem interessante, que tem uma razão de verossimilhança positiva bem significativa, é a presença de sibilos, que é 36. Então, quando o paciente, você está pensando que ele tem DPOC exacerbado e ele sibila, você probabilisticamente aumenta a chance dele ter DPOC em 36 vezes. Então, o paciente com 70 maços anos, com sibilos na ausculta, com relato de piora da espineia e alteração do escarro, por exemplo, ele muito provavelmente ele terá um DPOC exacerbado. A gente tem uma outra aqui, ó, que é interessante a gente ficar ligado, que é uma razão de verossimilhança negativa, que é quando diminui a chance desse paciente ter a doença quando aquele achado se encontra ausente, né? Quando a gente não tem aquilo. Então, é o tabagismo, acho que foi no que eu vi na tabela, o mais significativo, assim, com razão de verossimilhança negativa. Então, o paciente que não fuma, você diminui a chance dele aí em quase 90%.
o valor abaixo de 1 é o que você vai diminuir. A razão de verossimilhança negativa é de 0,16. Então, ó, é um valor que fica bem baixinho se o paciente não fuma. Então, o paciente nunca fumou e ele tem esses achados clínicos e você está suspeitando de DPOC, se ele disser que nunca fumou, a chance dele ter DPOC cai muito. Significa dizer que isso aqui ele não vai ter? Não. Por quê? Porque, por exemplo, ele tem uma queixa clínica que tem exposição a um outro tipo de fumaça e ele está sibilando. Então, ó, a chance dele pelo sibilo aumenta bastante. E lógico que aí você vai fazer um equilíbrio aí desses achados e desses dados clínicos que você vai ter para definir o diagnóstico desse paciente, beleza? Então, isso aqui são achados clínicos que são bastante relevantes, tanto para confirmar quanto para você excluir a possibilidade. E aí, quando a gente está falando do paciente DPOC exacerbado, quais são as causas desse paciente exacerbar? Qual o motivo desse paciente exacerbar? O que é que acontece mais para acontecer essa exacerbação? A principal causa da gente ter exacerbação de DPOC, que chega a 70%, é infecção. 70% dos pacientes DPOC exacerbados, eles vão estar com algum quadro infeccioso, seja ele bacteriano ou viral, beleza? Então, a grande maioria você vai ter presença de uma infecção. Significa dizer que a grande maioria você vai precisar de antibiótico? Não, nem sempre você vai precisar de antibiótico, porque algumas vezes aqui essa infecção vai ser por vírus, e a gente sabe que antibiótico não mata vírus, por mais que existam alguns colegas que defendam essa ideia. Se você é um dos colegas que defende essa ideia, eu espero que você abandone essa sua viagem de que antibiótico mata vírus. Então, 70% vai ser infecção, mas muitas deles vão ser virais, então nem sempre a gente vai precisar de antibiótico. Mas na frente lá, quando eu for falar de tratamento, a gente vai ver quando é que vai precisar de antibiótico, né? Qual é o paciente que você vai precisar prescrever antibiótico. E as outras 30%? Porque o que é que acontece? Nos outros 30% é o paciente que não faz uso do inalatório, né? Uma exposição à fumaça, a alérgeno, né? É o paciente que tem algum outro quadro respiratório, por exemplo, um TEP, ele faz algum outro problema respiratório que exacerba o DPOC dele, tá? Então, a gente tem inúmeras outras possibilidades aí que podem levar a essa exacerbação aguda, mas a grande maioria das vezes será causada por infecção.